Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: precisamos de uma verdadeira polarização. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal. Seu apoio é fundamental e indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Nas últimas semanas, tá rolando um debate muito importante sobre a queda de popularidade do governo Lula. Queda de popularidade que foi registrada em todas as pesquisas. Todas. Com metodologia diferente, com abordagem diferente, com pergunta diferente. Todas as pesquisas registram a queda de popularidade do governo Lula. Em seguida, essa queda de popularidade, como esperado, a tendência foi de muitos intelectuais, comunicadores, mídias petistas entrarem no negacionismo. Negacionismo do bem, que é assim, não tem problema nenhum, tá tudo certo, tá tudo ótimo, o problema é comunicação. Então o governo só precisa comunicar melhor que tá tudo bem, né? Felizmente, essa parece não ser a tendência do próprio presidente Lula. O presidente Lula deu uma entrevista essa semana admitindo os problemas, inclusive convocou o ministro da Agricultura, o Fávaro, e o Edgar Preto, da CONAI, para debater medidas imediatas para reduzir o preço dos alimentos. Na pesquisa da Quest, mais de 70% das pessoas ouvidas na pesquisa reclamaram do preço dos alimentos, né? Bota aí, Maxwell, a matéria na tela, por favor. E o Walter Pomar, que é dirigente petista da articulação de esquerda e tal, lançou uma matéria muito boa no blog dele, analisando todas as pesquisas. O texto, enfim, é um pouquinho grande, nem tanto, mas assim, é um pouquinho grande, tá naquele formato blog meio tosco do Walter Pomar, mas assim, ignorem o layout, o formato e foquem no texto. O texto do Walter Pomar é muito bom. E o Walter, ele chega numa análise que eu acho que é uma análise básica pra gente entender a luta de classes no Brasil hoje, os conflitos políticos, que é, veja, no Brasil não existe de verdade uma polarização. O que existe é uma radicalização do polo de direita, que virou extrema-direita, que se transformou num polo mobilizado, ativo, baseado no antagonismo permanente e de uma lógica de nós contra eles. Vou só explicar isso aqui para vocês. Veja, quando um governo decide não fazer disputa ideológica, quando o governo decide não mobilizar a sociedade, quando o governo decide só fazer comunicação institucional e política governamental, tecnocrática, burocrática e tal, esse governo ele está mais suscetível às variações da economia, dado que, como ele não faz uma disputa de valores, como ele não faz uma disputa de projeto, como ele não faz uma disputa de horizonte de futuro, as variações de crescimento econômico, de poder de compra do salário, de inflação, de custo de vida, de preço de alimento, de custo com saúde, acaba tendo influência maior nas oscilações de popularidade, percebe? Então, vários projetos políticos com tendências diferentes, formas diferentes, orientações político-ideológicas diferentes, fazem uma verdadeira polarização, uma disputa de projeto, ainda que inclusive essa polarização pode ser de cunho reformista ou de centro-esquerda, né? Então, por exemplo, peronismo na Argentina. O peronismo na Argentina ele se caracteriza por uma polarização permanente, uma mobilização permanente. Vocês olham para a Argentina agora, o peronismo perdeu a eleição, né, presidencial para o Javier Milei, mas não perdeu de maneira desastrosa como foi no Brasil em 2018. Tanto é assim que o peronismo ganhou na província de Buenos Aires, que é a maior do país, que tem 37% da população, a reeleição com Axel Kicillof, né? Então o peronismo ele tem movimento estudantil, movimento sindical, movimento de juventude, o La Campora, movimento cultural, fábrica ocupada, movimento feminista, produção intelectual. Há um universo, um corpus teórico, um universo simbólico próprio do peronismo e uma polarização peronistas antiperonistas, né? Nação versus entreguistas de maneira permanente, meu querido, de maneira permanente. Então, até quando eles perdem uma eleição, a derrota não é uma derrota desastrosa como foi, por exemplo, aqui no Brasil em 2018, né? Teve um canalha liberal, que eu não vou citar o nome, que certa vez ele tirou uma onda falando que a Argentina precisava de um
PMDB, e eles não sabiam. Por quê? Porque na Argentina, todo governo que não é peronista come o pão que o diabo amassou. Porque os peronistas, meu amigo, é isso, é pressão, é mobilização, é pau, 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 é pau. Tanto que o bicho pega. E mesmo quando o cara consegue terminar o governo, feito o Maurício Macri, assim, os caras terminam o governo, mas o Maurício Macri não se reelegeu. E assim, o grau de adesão ideológica, de conquista permanente de base é tão grande que o governo do Alberto Fernandes foi uma tragédia generalizada, horrível, do ponto de vista econômico, por inclusive escolha dele também, de conciliar com o FMI e de não enfrentar a herança de ultra-endividamento externo do Maurício Macri, que mesmo o governo do Alberto Fernandes sendo uma tragédia, os caras ganharam a maior província do país. Repito, 37% da população. Seria o equivalente a ganhar o governo de São Paulo. Tá ligado? O que isso é importante? Quando você não faz essa disputa ideológica, quando você não polariza, quando você não mobiliza, quando você não cria uma identificação para além dos resultados econômicos mais imediatos, o governo fica mais vulnerável. E eu acho, sinceramente, que muita gente ainda não entendeu que não tá lidando com o PSDB na oposição, tá ligado? Porque, veja, o que era o PSDB? O PSDB era um partido institucional que vivia a partir do comando de ramos do aparelho do Estado, principalmente o governo de São Paulo, as prefeituras de São Paulo, mas não só, muita força também no Paraná, uma força muito importante em Minas Gerais, uma força importante em alguns estados do Nordeste, como Ceará e Pernambuco e por aí vai, mas o PSDB não tinha militância, então o PSDB fazia um debate institucional, uma disputa institucional. A grande força do PSDB era toda a mídia burguesa pró-PSDB, né? Particularmente, mas não só, a Veja, o Estadão e a Rede Globo. Mas o PSDB ele não tinha capacidade de fazer pressão permanente, ele não tinha um ecossistema próprio, ele não tinha militância de base organizada, ele não tinha capacidade de criar pequenos e permanentes fatos políticos para desgastar o outro campo. Era uma outra dinâmica, uma outra lógica. A oposição agora não é o PSDB, a oposição é um polo de extrema-direita mobilizado, que tem um ecossistema próprio, que tem um conjunto próprio, que é uma merda, é fascista, mas é isso, tem um ecossistema próprio de valores, de compreensão de mundo, de princípio, de uma ideia, efetivamente, de nós contra eles. Assim, a gente não quer contato nenhum com aquele outro lado, a gente quer derrotar, a gente quer destruir, a gente só vai descansar o Brasil, só vai ser o Brasil dos sonhos deles, quando a gente destruir aquele outro campo. E eles são mobilizados de maneira permanente. Um dos grandes elementos de debate que se tinha no Brasil era qual vai ser o comportamento do bolsonarismo depois de perder a eleição, né, para o governo federal. Me parece que nos primeiros 4, 5 meses teve uma defensiva importante do bolsonarismo. Como consequência da própria melhora econômica do governo Lula no primeiro semestre de 2023, fruto da PEC de transição e da safra recorde de soja, a consequência também da pataquada desastrosa do 8 de janeiro, consequência também, me parece, de um cenário que realmente a pandemia meio que ficou no passado, então pô, teve carnaval normal, a vida voltou ao normal, tudo mais tranquilo e por aí vai, não sei o que. Alguém pode dizer, gente, mas em 2022 a coisa tava, mas ainda tava meio estranho, né? 2023 é que a vida realmente volta ao normal num contexto pós-pandemia. Então o bolsonarismo entrou na defensiva, só que como o governo não aproveitou isso, os caras retomaram a ofensiva. E aí é uma coisa que aqui você tem, basicamente, duas escolhas para lidar com o bolsonarismo. Aliás, que não são duas escolhas antagônicas, inclusive o ideal é que as duas andem combinadas, mas só para ser didático. Você pode tentar fazer uma polarização político-ideológica muito forte e constituir um polo radical de esquerda que dispute valores, que dispute projeto, que organize, que mobilize, que consiga criar um ecossistema próprio de comunicação, que consiga criar uma rede de solidariedade, de identificação e que organize, dizendo assim, ó, tem um polo aqui, que é o nosso polo, e tem um polo de lá que a gente precisa derrotar eles, que o Brasil só vai ser um outro país, que a gente só vai ser feliz, que a gente só vai estar bem, que a gente tá só quando a gente derrotar esses caras. Então você apresentar frente a uma polarização da extrema-direita, uma polarização de esquerda radical ou da extrema-esquerda, se vocês preferirem, não gosto desse nome, mas é isso. Você enfrentar no âmago, no centro da disputa político-ideológica, o projeto com o bolsonarismo. Ou você tem um outro caminho, que é tentar esvaziar o bolsonarismo de base, ainda que sem fazer uma disputa política-ideológica, a partir de bons resultados econômicos.
O governo Lula, 2002, ele fez uma opção que eu acho uma tragédia para o Brasil, mas que foi um sucesso do ponto de vista eleitoral. O André Singer, naquele livro Os Sentidos do Lulismo, ele faz um debate, né, já clássico, que o governo Lula decidiu não enfrentar o neoliberalismo, não fazer nenhuma reforma, nem nada disso, mas flexibilizar aspectos da política econômica, turbinando o gasto público e entendendo que uma atenção maior à questão social ia garantir um tal nível de popularidade que isso ia possibilitar um ciclo petista de vitória eleitoral. Isso deu certo, viu, gente? Eu repito, acho uma tragédia para o Brasil, para a classe trabalhadora. Mas do ponto de vista de tática política eleitoral, isso foi um sucesso. Goste ou não, querendo ou não, é inegável que o PT ganhou 4 eleições presidenciais seguidas. Assim, né? E a que ele não ganhou em 2018, ele ficou em segundo lugar, o que não é pouco, e depois ganhou outra. Muito baseado na memória desse período passado. Então, assim, foi uma estratégia que deu certo. Então, o que foi que o PT decidiu? Não vou enfrentar aqui o neoliberalismo, não vou polarizar e tentar montar um campo anti-neoliberal, não vou mobilizar, pelo contrário, né? As pessoas gostam de esquecer disso, e eu lembrei de vários episódios desse no vídeo. Humberto Matos, Elias Jabbour e a luta de classes no Brasil, coloca na tela, Maxwell, por favor. O Lula vivia dando declarações, tirando onda, dizendo que não era de esquerda, que era liberal, que quando você ficar velho, você não é de esquerda, gostava de ficar debochando do Hugo Chávez, falando que a América Latina não precisava da espada de Bolívar, que a América Latina precisava de crédito, e mais merda desse tipo, tá ligado? Isso era o Lula no primeiro e no segundo mandato dele, uma declaração reacionária, liberal, por trás da outra. Então não só abriu mão da disputa política ideológica, como em vários momentos, inclusive, no que é essencial, o governo fez uma propaganda pró-legado de FHC. O governo manteve as privatizações, manteve a lei de responsabilidade fiscal, manteve consistentemente as maiores taxas de juros do mundo, manteve a abertura comercial, manteve o padrão primário exportador e etc, e etc. Fato concreto é que mesmo desistindo de uma disputa política ideológica com o PSDB, montando uma superficialidade de polarização eleitoral, os resultados econômicos do governo foram suficientes para garantir um ciclo eleitoral exitoso, ao ponto que, inclusive, o PFL entrou em crise, né, gente? Assim, o PFL quase que sumia, aí depois virou DEM, teve que reformular a sua identidade, aí depois virou União Brasil, o PSDB entrou numa crise, nunca mais ganhou uma eleição nacional, sabe? E por aí vai. Só que veja, gente, o governo Lula, ele faz uma aposta que é uma das coisas mais sem sentido do mundo, né? Que é assim, ele não faz polarização política e ideológica e ele também não investe numa política econômica capaz de desidratar as bases bolsonaristas. E aqui vamos explicar isso. Veja, contra o PSDB, fazia até algum sentido, eleitoralmente falando, ainda que para o país e para a classe trabalhadora seja uma tragédia, repito, eleitoralmente falando, fazia sentido abrir mão da disputa política e ideológica e focar em bons resultados econômicos práticos e fazer propaganda eleitoral em cima disso. E você ganhava as eleições, né? Mas aqui não é contra o PSDB, aqui é contra um polo de extrema-direita mobilizado, com ecossistema próprio, polarizado e por aí vai, que tem uma capacidade de resiliência, de resistência, de manutenção da coesão muito maior. Então, isso já é fundamental, assim. Tipo assim, a estratégia de abrir mão do debate político-ideológico, da disputa de projeto na sociedade em nome de um certo pragmatismo econômico, que esse pragmatismo econômico vai por si só, sozinho, desidratar as bases do bolsonarismo, ela já é limitada se comparado com o efeito que isso teve frente ao bloco PSDB-PFL. Já é limitada, entende? Mas, no caso atual, o governo abre mão da disputa política ideológica e o governo também faz uma política econômica ultra rebaixada, que esse é o terceiro governo Lula, né? Segundo ano do terceiro governo, é a política econômica mais reacionária da história dos mandatos de Lula. Veja, o PSOL surgiu por causa de uma contra-reforma da Previdência feita no governo Lula 1. Veja, esse governo Lula 3, você olhando em retrospectiva, o governo Lula 1 é um passeio no parque. É muito pior. Por quê? A espinha mestra do governo é o novo teto de gastos. O novo teto de gastos significa, concretamente, que o gasto público primário vai crescer numa métrica que é até 70% do arrecadado no ano anterior e, no máximo, 2,5% do PIB, no máximo. Isso significa uma média de gasto público abaixo do governo FHC, abaixo, né, do governo Lula 1, 2, do governo Dilma 1 e abaixo até
do Bolsonaro. Então, assim, o Lula não vai conseguir repetir os resultados econômicos exitosos do seu primeiro e segundo governo. Vai ter menos casa, vai ter menos creche, menos hospital, menos obras, menos investimento em infraestrutura, menos geração de emprego, menos políticas sociais, menos tudo. Tudo que você imaginar. Então, assim, o governo não vai conseguir repetir. E aí, veja, o governo ele fez uma opção ideológica de assumir um caminho muito mais conservador, né? Eu, de novo, vou citar esse vídeo, eu mostrei isso, provei por vários exemplos no vídeo Humberto Matos, Elias Jabu e a luta de classes no Brasil. Então o governo poderia ter feito mais e decidiu não fazer. Só que, para realmente abrir espaço para um crescimento vultuoso do investimento público e uma política econômica que tem um impacto gigantesco de massas, claro, teria que ter enfrentamento, teria que ter desgaste, por aí vai. O governo decidiu não comprar nenhum enfrentamento. Beleza, isso tem consequências. Então acaba que o governo ele fica pendurado, porque ele nem faz a disputa política ideológica da sociedade e ele nem apresenta uma política econômica de grande efeito. Assim, gente, veja, preste muita atenção no que eu vou dizer. Hoje, quando eu acordei, hoje é terça-feira, né? Tô gravando esse vídeo na terça-feira. Eu vi que nas redes sociais está uma tendência em várias pessoas pegarem uma matéria dizendo assim, a fome diminuiu em 2023 e usando essa matéria para elogiar o governo Lula. O que é que a matéria do G1 mostra? Ela mostra que o Brasil, no começo de 2023, tinha 33 milhões de pessoas passando fome e termina 2023, começa 2024 com só 20 milhões. Diminuiu em 13 milhões a fome. Tipo, assim, gente... Sabe, eu entendo que vocês querem elogiar o governo Lula, caralho, diminuiu em 13 milhões. Porra do caralho. Massa. Mas peraí, gente. 2023 foi o melhor ano do governo Lula em termos de gasto público por causa da PEC de transição. Não tinha o novo teto de gastos ainda valendo. Quer dizer que no melhor ano da história dos 4 anos do governo Lula em termos de gasto público só reduziu a fome em 13 milhões de pessoas. A tendência é esse grau de redução de fome ou estagnar, preste atenção, ou estagnar, ou crescer muito pouco, ou até a fome voltar a aumentar, a depender de como for o desempenho econômico. Então, assim, perceba o que vocês estão falando. Depois de mais de um ano de governo Lula, ainda tem 20 milhões de pessoas passando fome. Ainda tem mais de 50 milhões de trabalhadores na informalidade. Alguém pode dizer assim, mas Johnny, não se resolve tudo em um ano. Verdade, não se resolve tudo em um ano. Mas você não tem uma política econômica que está dando sentido de resolução. Dado que o grau de geração de emprego, o grau de combate à fome, o grau de geração de renda é muito pequeno e mesmo números fantásticos, 2023 foi o ano do maior ganho de renda dos trabalhadores desde o Plano Real. É verdade, a economia vinha num expansionismo fiscal poderoso e importante. O Bolsonaro tentou comprar a eleição em 2022, abriu as boas de dinheiro. Então a economia cresce 4,8% em 2021, 3% em 2022 e 3,9% em 2023, no expansionismo fiscal gigantesco, combinado com o ano passado a safra recorde do agronegócio. Só que nem a safra recorde do agronegócio está colocado para 2024 e nem o nível de gasto público de 2023, porque começou o novo teto gastos. Então, assim, é muito tendo dificuldade de eu ter o que mostrar, porque a lógica de vocês é dizer assim, não, melhorou um pouquinho. E um pouquinho é claro que melhorou, né, gente? Tipo assim, porra, é claro, era o governo Bolsonaro. Então, assim, não, melhorou um pouquinho, não tenho dúvida disso. Só que, assim, vocês estão dizendo que melhorou um pouquinho dentro de um cenário em que, do outro lado, eu tenho uma oposição de extrema-direita, mobilizada, polarizada, permanentemente ativa, né? E você tem um cenário que esse até melhorou um pouquinho, o melhor ano do melhorou um pouquinho é 2023, porque daqui em diante é sobre o novo teto de gastos. Ou seja, o governo Lula entrou numa cilada, certo? Porque ele acha, de verdade, muita gente ali, porque assim, né, gente... Tem muita gente oportunista, tem muita gente que não tem compromisso nenhum com o povo, muita gente que só está preocupada com seu projetinho pessoal, muita gente deslumbrada que está fazendo currículo para quando sair do governo trabalhar numa ONG, trabalhar numa empresa e por aí vai. Mas assim, a impressão que fica é que a galera não entendeu o que está enfrentando. Por exemplo, gente, eu me assusto com o fato de que, é isso mesmo, precisou da pesquisa Quest para revelar para o governo Lula que o preço dos alimentos estava crescendo, para o presidente chamar o ministro da Agricultura e o responsável pela CONAI para conversar sobre medidas para reduzir o preço dos alimentos. É isso mesmo? O governo paga mais de 6 milhões para uma empresa para fazer pesquisas e sondagens internas. Se a empresa não viu isso, não. Tipo assim, o governo
só descobriu que o povo tá puto com o preço dos alimentos depois que viu a pesquisa Quest. Sabe, gente? Um grau de amadorismo disso. Vocês entendem que, tipo assim, caralho, não é possível. Não é possível, sabe? Assim, é meio assustador. Esse governo ele faz uma comunicação institucional que não dialoga com ninguém, é impressionante. Então, assim, por exemplo, o governo Lula vai e lança um Nova Indústria Brasil. Tem vídeo no canal já explicando isso. E aí, você não vê, eu, por exemplo, aqui em Recife não vi nenhum militante petista ou de qualquer partido do campo político do governo panfletando na estação de metrô, na estação de ônibus, na praça, na porta de fábrica, falando: olha, o governo Lula lançou uma nova política industrial, vai ter mais emprego na indústria, você que trabalha na indústria vai ter mais emprego, vai ter mais oportunidades e tal. Não, é uma comunicação institucional fria, seca, aí gera um pouquinho de debate nas redes sociais, gera um pouquinho de debate na mídia burguesa, nem debate, a mídia burguesa ataca, daí aparece lá na mídia burguesa, e aí morreu. E aí, veja, não tem uma comunicação militante. Então, por exemplo, eu tô em alguns grupos de Telegram de redes petistas, assim. A galera lançou a notícia na semana e Sara morreu. E é isso, tudo material institucional, material de difícil compreensão, material que não é apelativo, material que não fala em coisas palpáveis no imediato da classe trabalhadora, de vai ter emprego, vai ter salário bom, não sei o quê, sabe? É isso, um debate bem genérico, meio abstrato e por aí vai. E aí, veja, o programa é um programa aprovado meramente em comunicação institucional, seca, sem graça, não tem mobilização de rua, não tem debate nenhum, e o programa em si praticamente não tem orçamento, porque ele está dentro de uma lógica de austeridade do novo teto de gasto. Então seus resultados vão ser muito pequenos, por exemplo, em termos de geração de emprego. No Brasil, se naturalizou esse republicanismo imbecil, que é isso mesmo, gente, republicanismo imbecil, que é: o presidente não é um organizador do debate público, não é um mobilizador da sociedade. Veja, é normal, praticamente todo o país da América Latina, na Colômbia, no México, e a hora que o López Obrador, ao meu ver, não é de esquerda não, dá pra chamar ele de centro-esquerda de maneira muito simpática. É normal na Colômbia, é normal no México, é normal na Venezuela, é normal na Bolívia, é normal na Argentina, é normal no Uruguai, normal no Equador, normal em todo canto, o presidente chamar um protesto de massas, o presidente criticar publicamente as instituições, fazer pressão, organizar o debate, mobilizar e por aí vai. E aqui no Brasil não. Aqui no Brasil não, sabe? É normal, inclusive, o presidente até entrar em esferas que não são diretamente da sua competência, mas como elemento de acumular forças. Então, por exemplo, aqui em 2023, o STF passou o ano inteiro atacando o piso da enfermagem, fatiando o piso da enfermagem. Mais de 2 milhões de enfermeiras e enfermeiras, auxiliares de enfermagem, por aí vai, técnicos no Brasil, né? O presidente Lula não deu uma declaração contra o STF nessa questão, sabe? Se o presidente Lula se pronuncia abertamente, ele necessariamente ia ganhar a simpatia potencial de mais 2 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Simplesmente fica calado. Não, é o republicanismo, cada um fica na sua competência, sabe, gente? Então, assim, o que parece que está colocado para mim, o texto do Walter Pomar indica muito bem. Veja, com essa política econômica neoliberal, que é isso, política econômica neoliberal de austeridade, a tendência é ou a popularidade do governo Lula estagnar, ou crescer muito lentamente, ou preste atenção, ou ela descer lentamente. Por que eu falo isso? Na conjuntura brasileira, tudo constante, não me parece estar colocado nenhuma subida violenta da popularidade do presidente, nenhuma queda abrupta. Tipo, o presidente só tem 10% de aprovação. Não me parece estar colocado hoje. Tudo constante. A conjuntura é dinâmica, ela pode mudar e por aí vai. Então o governo vai tentar fazer uma politicazinha mais ou menos de baixo impacto, como se do outro lado da oposição tivesse o PSDB. A extrema-direita vai continuar mobilizada, polarizada, baseada em princípios e valores que são fascistas. São uma merda, mas é isso. Os caras levam tão a sério os princípios e valores deles que são contra a vacina. Não toma vacina, morre. Mas não toma porque é isso. É os princípios e valores deles, tá ligado? Então, assim, é uma intransigência de princípios. Lembra aquela famosa frase de Lenin? Máxima flexibilidade na tática, máxima rigidez nos princípios. Hoje no Brasil, que tem rigidez nos princípios, enquanto campo político de massas é a extrema-direita. Então os caras vão continuar mobilizados, polarizados e vão continuar granjeando força, para, inclusive, não só ter uma vitória eleitoral em 2026, como consolidar uma hegemonia na sociedade. Porque esse que é o principal problema, gente. A gente tá olhando só para as eleições, mas assim, a janela
a tendência cultural, ideológica da sociedade está sendo puxado à direita pela tração de força do campo da extrema-direita. Então, a sociedade brasileira está indo à direita como um todo. E se a gente não oferece um polo alternativo de esquerda radical, popular, revolucionário, nacionalista, anti-imperialista, nacionalista, gente. Quem reclamar, vá conversar com o Fidel Castro, porque pátria ou morte é pátria ou morte, não é metáfora não, viu? É isso, nacionalista e tal, a gente não vai conseguir fazer frente a isso, tá ligado? Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma aposta, o que eu acho que tá em jogo? Eu acho, e aí esse vídeo tá indo ao ar dia 14, né, de março, então guardem essa previsão aí. Eu acho que a grande aposta do governo Lula é manter uma popularidade em banho-maria, em tendência de queda, uma tendência de queda baixa, uma popularidade significativa ainda aqui baixando, em banho-maria até final de 2025. Final de 2025, o governo tenta uma manobra para maior flexibilidade na política econômica, quem sabe tentando aprovar créditos extraordinários no Congresso para ter uma margem de investimento maior, tentando dar um gás no investimento público em 2026. E na eleição de 2026 vem aquele velho papo merda de sempre, democracia versus fascismo. E é isso, e vamos mobilizar todo o campo progressista, intelectuais, artistas, movimentos, todo mundo, é isso, contra o fascismo, porque o Caiado é um perigo, porque o Eduardo Bolsonaro é um perigo, porque o Tarcísio é um perigo, e veja, não é essa questão, e vamos votar aqui ou no Lula ou em qualquer poste que o Lula indicar. Então assim, é meio que jogar com o tempo, e isso já vem sendo inclusive telegrafado por vários dirigentes do PT. Essa é a fala do Zé Disseu, por exemplo. Né, não vamos precisar de 3, 4 mandatos, né, 3, 4 governos para conseguir recompor um quadro democrático, 3, 4 governos de novo, né? O Elias Jabbour, em entrevista com o Humberto Matos, falou isso também. Eu, inclusive, reagi a isso no meu vídeo. Bota aí na tela de novo, por favor, Maxwell. Então, assim, já figuras, lideranças ali do PCdoB, do PT, já cantam essa bola. E a ideia é cozinhar esse governo em banho-maria, em 2026, apostar na mesma tática, democracia versus fascismo, e num discurso de medo da besta-fera que é o fascismo, ver que todo mundo entubar com casca e tudo, mais uma candidatura petista. O grande problema é o meio-campo dessa tática. Veja, eu acho, por exemplo, eu não acho que vai ter mudança na política econômica. Eu acho que o governo Lula vai manter uma política de austeridade, uma política antipopular, uma política neoliberal, perfeito, apostando nessa tática. Agora, o grande problema dessa tática é que, como diria aquele clássico dito popular, falta combinar com os russos, né? Porque, veja, o governo está perdendo popularidade talvez mais rápido do que ele esperava, né? Esse ano, com o novo teto de gastos e a meta de déficit zero, está contratada a possibilidade de contingenciamentos, de segurar o gasto público de maneira violenta em março. Então imagina, a economia está desacelerando, o último trimestre não teve crescimento econômico, foi estagnado, há um aumento do preço dos alimentos, há uma sensação de que há um derretimento da renda com aumento do custo de vida, aí o governo chega em março, vai segura o gasto público. Veja a gravidade disso. E aí, essa queda de popularidade do governo, inclusive, pode ter uma influência gigantesca, e eu acho que vai ter, na eleição municipal desse ano. Então, veja, eu acho que a estagnação da competitividade eleitoral do candidato Guilherme Boulos está diretamente associado ao grau de associação da sua imagem com a imagem de Lula de maneira tão intensa e tão cedo. Lula está perdendo popularidade no Sudeste, o Boulos está sendo afetado por isso. Me parece isso muito claro. Se essa tendência continuar, a gente vai levar um pau. A gente que eu falo, entenda-se campo progressista de maneira geral. Vamos lá, sendo simpático. Ele vai levar um pau violento, miserável, o que tende a se refletir, inclusive, num próprio contexto de dar mais segurança para a extrema-direita, para setores da direita, de ir para cima do governo, porque o governo está fragilizado. E, no pós-eleição, o Arthur Lira e o Centrão e Companhia Limitada vão querer não só acelerar uma agenda legislativa neoliberal, que o governo Lula é cúmplice e apoiador, como também vão querer tomar de conta do MEC e do Ministério da Saúde. Assim, essa é a agenda do Arthur Lira, isso é muito claro. Ele quer o Ministério da Saúde, ele quer o MEC. E aí, a depender do grau de fragilização do governo, se o governo não der o Ministério da Saúde e o MEC, ou um dos dois, pode ser que venha ameaça de impeachment. E quando você coloca a dinâmica do impeachment na mesa, você sabe como começa, não sabe como termina.
Pode ser que o governo Lula caia, viu, gente? Assim, não venham com essa história, a Dilma caiu porque não é habilidosa, mas o Lula não, o Lula é foda, o Lula, né, grande gênio, Maquiavel de Garanhuns e tal, não venham com essa conversa não, viu, gente? Se o governo continuar nessa toada, se enfraquecendo, perdendo apoio difuso e passivo na sociedade, perdendo base social, se leva uma porrada cachapante na eleição desse ano e depois fica cada vez mais refém do Centrão, pode ser que os caras olhem assim e dizem, meu irmão, esse governo tá tão fraco, porque a gente vai esperar até 2026 para ganhar dele nas urnas. Então veja, gente, eu realmente, por exemplo, o pessoal fala muito, né, Jones é antipetista, não sei o que, veja, eu sou oposição de esquerda ao governo Lula, mas eu tô realmente preocupado com esse governo. Minha maior preocupação é que eu acho que não vai ter mudança, o governo vai seguir uma política neoliberal de austeridade, e eu tô realmente preocupado que eu acho que tem chances desse governo, nessa toada política, ele não terminar, sabe? De verdade. Assim. Claro que tem várias variáveis variáveis do cenário internacional, do cenário nacional, que estão para acontecer e que não dá para prever. Então, necessariamente, uma análise de conjuntura é você meio que congelar os elementos da conjuntura atual, tentar ver as tendências e projetar cenários. Então, mas tem várias coisas para acontecer. Então, sei lá, pode ser que mês que vem o Israel jogue um míssil no Irã, o Irã jogue um míssil de volta, escala o conflito no Oriente Médio, isso provoca uma alteração gigantesca no preço das commodities por interrupção de cadeias produtivas, as commodities que o Brasil exporta disparem de valor, e isso deu um respiro muito grande na balança comercial, na balança de pagamentos, que vai ter influência no dólar e também no custo de vários produtos de consumo interno, né? Enfim, isso, por exemplo, é uma possibilidade. Tem que ver como é que vai ser a política do Fed para a taxa de juros do Banco Central Americano, tem que ver o nível de crescimento da União Europeia esse ano e no ano próximo, tem que ver se a guerra da Ucrânia vai acabar esse ano ou não, e como é que vai ficar a questão do gás russo. Tem uma série de variáveis, tanto de política interna como de política externa, que podem dar um respiro ao governo Lula ou podem, inclusive, piorar a situação desde o ponto de vista econômico, percebe? Esses fatores não dão para prever, né? Tem fatores menores aí que influenciam o conjunto do cenário. O ponto central é que hoje, como linha mestra de política de governança e de política econômica, esse é um governo que não faz disputa política ideológica, é um governo acovardado, é um governo despreparado em quase todos os aspectos e salvo algumas poucas exceções. E do ponto de vista da política econômica, é uma política econômica de núcleo neoliberal baseada em austeridade que não vai promover grandes transformações no panorama econômico. E enfrenta uma extrema-direita polarizada, mobilizada, ativa, aguerrida, fascistoide, mas é isso, ativa, aguerrida, mobilizada. A galera tira onda com o Bolsonaro, ri do Bolsonaro, mas ele tá ali sempre mobilizando, agitando, organizando suas bases. Se a gente não muda esse cenário, se a gente não cria uma verdadeira polarização do outro lado, né, a gente vai ser esmagado, sabe? A gente já está sendo esmagado, ao meu ver. O professor Vladimir Safat vem falando isso há anos e, ao meu ver, ele está corretíssimo. A gente já vem sendo esmagado do ponto de vista social, da hegemonia na sociedade. E isso, cedo ou tarde, se não for freado, vai se traduzir em uma conquista institucional acachapante da extrema-direita. Se fosse resumir a conjuntura brasileira, eu diria assim, ou polarização de esquerda ou derrota. É isso. Se a gente não cria um polo de esquerda radical que faça disputa de valores e que dê sentido para uma mudança substantiva dessa política econômica, a gente vai ser derrotado e vai ser duro, feio, né? Vai ser humilhante. Eu acho que vai acontecer por parte do governo Lula e do grupo político ali? Não, acho que não, de verdade. Eu venho lutando dentro das minhas possibilidades para ajudar a formar esse campo político, esse polo de esquerda radical, revolucionária, nacionalista, anti-imperialista. Vai dar certo no curto prazo? Eu também não sei. Sinceramente, acho que não. Mas assim, eu acho que a gente tem a obrigação de tentar, tanto tentar mudar a política econômica desse governo, como tentar constituir por fora desse governo esse polo de esquerda radical, para a gente ter chance de superar a extrema-direita e salvar o Brasil de uma longa noite fascista. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.